Todos nós podemos estar familiarizados com a irritação que surge quando algo não acontece como desejamos. Sentimos nossos batimentos cardíacos aumentando e nossos músculos ficando tensos. Nossas frustrações chegam ao ponto de tremer fisicamente e sentimos que estamos prestes a explodir. E assim, quando as barreiras da nossa autorrestrição rompem, a nossa raiva liberta-se como uma inundação, destruindo tudo no seu caminho. Nos sentimos aliviados depois disso. Afinal, expressamos nossa raiva, o que é considerado a melhor forma de administrá-la, certo? Embora possamos sentir consolo depois de liberar a raiva, a ciência mostra que esse método não é uma boa maneira de lidar com ela. Além disso, desabafar a raiva pode até piorar as coisas, pois pode levar a um comportamento do qual nos arrependeremos mais tarde. Celebramos e até glamorizamos a raiva como sociedade. Basta olhar para filmes e séries de televisão onde os protagonistas recorrem à raiva como algo heróico. Mulheres fortes e homens masculinos respondem com raiva, e a violência é um meio de lidar com o inimigo. A raiva tornou-se até um sinal de virtude, como retrata a atual cultura de indignação, gritar com raiva ou como você ousa. Em um microfone é o que significa melhorar o mundo. Vemos a raiva como um sinal de força, uma força transformacional para conseguir o que queremos e uma forma legítima e eficaz de expressar descontentamento. Muitas vezes consideramos a expressão da raiva terapêutica, como se, ao deixá-la sair, estivéssemos liberando o vapor de uma máquina a vapor. E assim, muitas vezes nos entregamos a desabafar a raiva de várias maneiras, à medida que celebramos e valorizamos a raiva pela sua utilidade. Mas devemos acreditar no hype? Este vídeo mostra por que não devemos desabafar a raiva e por que é melhor prevenir e reduzir completamente essa emoção. Era uma vez um demônio que visitou um templo budista. Era uma criatura assustadora agitando-se na sala de meditação. Os monges ficaram aterrorizados e reagiram com medo e raiva, tentando afugentar o demônio gritando e repreendendo-o. No entanto, cada vez que os monges demonstravam hostilidade e agressão, o demônio ficava maior e mais assustador. Quando o monge-chefe voltou de uma viagem e viu o demônio, ele adotou uma abordagem diferente. Em vez de reagir com medo ou raiva, ele cumprimentou o convidado indesejado com calma e compaixão. Os outros monges ficaram surpresos quando o demônio começou a encolher, quando o monge-chefe o dominou com bondade. Eventualmente, encolheu tanto que desapareceu completamente. A abordagem budista para lidar com a raiva pode parecer incomum do ponto de vista cultural que considera que a resposta apropriada à raiva é o mais raiva. Mas do ponto de vista budista, apenas jogamos mais lenha na fogueira respondendo à raiva com raiva. Os budistas consideram a raiva um obstáculo para alcançar a iluminação, categorizada como uma forma de má vontade. O Buda desaprovava a raiva por uma razão, é uma emoção destrutiva que leva ao sofrimento. Quando estamos com raiva, muitas vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos mais tarde, pois a gravidade dessa emoção obscurece nosso julgamento. Isso distorce a realidade. Assim, agimos, muitas vezes de forma destrutiva e com uma visão distorcida. Consequentemente, o Buda considerava a raiva uma grande mancha na personalidade. O filósofo estoico Sêneca, o jovem, expressou opiniões semelhantes em seu livro Of Anger. Ele considerava a raiva uma loucura temporária o que poderia levar a ações prejudiciais, e seria muito melhor evitarmos sua excitação. Ele criticou a ideia de raiva útil de Aristóteles. Sêneca acreditava que a raiva nunca é útil, e não há cenário em que o uso da raiva possa levar a melhores resultados do que o uso da razão. Mesmo no campo de batalha, a raiva faz mais mal do que bem. Do ponto de vista estoico, a raiva não está enraizada na razão, pois uma pessoa razoável entende que não há motivo para ficar com raiva. Portanto, um estoico praticado raramente chega ao ponto de despertar a raiva, pois isso significaria que ele traiu a razão. Em suma, uma explosão de raiva pode causar danos irreparáveis. Consequentemente, percebemos que, quando frequentemente temos acessos de raiva, começamos a perder amigos, nossos entes queridos podem não estar mais tão felizes conosco e as pessoas geralmente começam a nos evitar. Desabafar, portanto, pode nos dar uma sensação de alívio, mas também tem um preço. Mesmo assim, suponhamos que não pagamos o custo de ferir outras pessoas e destruir relacionamentos.
Desabafar a raiva ainda é uma boa ideia? Talvez num ambiente controlado, como ato terapêutico para eliminar emoções negativas e agressões reprimidas. O Buda não percebeu que uma explosão boa e de raiva é catártica e nos faz sentir melhor? O monge budista Ajahn Sona afirma que a raiva é uma forma de atenção imprudente à falha. A raiz dessa emoção é a aversão. Simplesmente não gostamos da nossa situação. Queremos afastá-lo. Queremos que desapareça ou mesmo que seja destruído. A raiva sempre surge com um sentimento negativo e desagradável. Ajahn Sona enfatiza que desabafar a raiva, mesmo com a intenção de liberá-la, também é raiva. Cito: algumas pessoas pensam, quando eu grito e bato em travesseiros e coisas assim, eu descarrego a raiva. Não, você não. Não, na verdade, você sente raiva o tempo todo, e é tão desagradável que dá vontade de gritar e bater nas coisas. Essa é a conexão entre a raiva e essas atividades. Talvez a raiva diminua depois, mas o que você acabou de fazer foi preparar-se para mais raiva. Fim da citação. Sona também argumenta que sentimos alívio depois de uma explosão de raiva porque o desconforto da raiva simplesmente não existe mais, e não porque o deixamos sair, por assim dizer. Mas por que deveríamos acreditar nesses filósofos e figuras religiosas? Bem, acontece que a pesquisa científica está alinhada com suas afirmações. À primeira vista, faria sentido que uma explosão de raiva funcionasse como uma catarse. Afinal, liberar a raiva parece uma solução prática depois que ela se acumula internamente. Frequentemente, as pessoas relatam sentir-se aliviadas após um ataque de raiva, como se tivessem retornado a um estado de equilíbrio agradável após retirar o veneno. É como ir ao banheiro, a única maneira de eliminar a pressão da excreção acumulada. Existe um termo para essa visão da raiva, na teoria da catarse. A palavra catarse vem da palavra grega catarsis, que significa limpeza ou purga. Neste contexto, refere-se a purgar a raiva e a agressão reprimidas de nossos corpos, agindo agressivamente, como quebrar talheres contra a parede em uma sala de raiva, o que levaria ao alívio ou à purificação. As origens da teoria da catarse remontam ao trabalho de Sigmund Freud, que acreditava que expressar emoções reprimidas poderia aliviar o sofrimento psicológico. Em contraste, emoções negativas não expressas podem acumular-se internamente e levar a neuroses ou distúrbios psicológicos. As ideias de Freud levaram ao modelo hidráulico da raiva, que sugere que a raiva se acumula dentro de nós como a pressão dentro de um sistema hidráulico até ser liberada. Portanto, a única maneira de reduzir a raiva é deixá-la sair. A teoria da catarse parece lógica, mas é verdade? A pesquisa científica sugere que a raiva não funciona dessa maneira. Desabafar a raiva não a reduz, pode até piorar a situação. Os experimentos de Orberger realizados na década de 1950 foram a primeira tentativa científica de testar a teoria da catarse. Durante os experimentos, os participantes receberam comentários insultuosos. Após os comentários, um grupo começou a martelar pregos durante 10 minutos. O outro grupo não. Depois, ambos os grupos tiveram a oportunidade de criticar o insultador. No final das contas, os participantes que batiam pregos eram mais hostis e agressivos do que aqueles que não o faziam. Pesquisas posteriores levaram à mesma conclusão: desabafar a raiva não a reduz. Na verdade, torna as pessoas ainda mais agressivas. Um estudo recente da Ohio State University analisou mais de 150 estudos envolvendo mais de 10.000 participantes. O estudo, liderado por Sofika Jervik, distinguiu atividades que aumentam e diminuem a excitação. As atividades que aumentam a excitação incluem exercícios vigorosos, quebrar coisas em uma sala de raiva, bater em um saco e andar de bicicleta. Estas são formas de desabafar, às quais recorremos frequentemente quando estamos com raiva. As atividades que diminuem a excitação incluem atenção plena, respiração profunda, meditação, yoga e, talvez surpreendentemente, alguns tipos de atividade física que incluem brincadeiras. Estas são formas de reduzir o calor. Os estudos indicam que as atividades que aumentam a excitação em geral não tiveram efeito sobre a raiva. Algumas atividades, principalmente correr, pioraram ainda mais a situação. O autor sênior Brad Bowman,
professor de comunicação na Ohio State University, passou anos pesquisando esse tópico. Ele declarou: acho que é muito importante acabar com o mito de que se você está com raiva, você deve desabafar e tirar isso do peito. Desabafar a raiva pode parecer uma boa ideia, mas não há um pingo de evidência científica para apoiar a teoria da catarse. Fim da citação. O professor Bauman também afirmou que, embora as pessoas o queiram desabafar ou quando estão com raiva, a pesquisa mostra que qualquer sentimento bom que sentimos reforça a agressão. Num artigo de investigação anterior, Bauman salienta que desabafar para reduzir a raiva é como usar gasolina para apagar um incêndio. Só alimenta as chamas. Portanto, bater pregos, bater em um saco de pancadas e gritar no travesseiro depois de ser provocado provavelmente piora a raiva. O pior remédio para essa raiva é imaginar o rosto do inimigo em um travesseiro ou saco de pancadas e bater nele. No entanto, é precisamente isso que muitos psicólogos pop aconselham as pessoas a fazer. Se seguidos, tais conselhos só deixarão as pessoas mais irritadas e agressivas, escreveu Bauman. Assim, as descobertas de Bauman apoiam as afirmações do monge budista Ajahn Sona. Através do que chamamos de o deixar sair a raiva, não reduzimos a raiva. Nós apenas exacerbamos isso. Então, poderíamos dizer que desabafar a raiva é a raiva que confundimos com a sua cura. Bastante irônico, não é? De acordo com a pesquisa que exploramos anteriormente, as atividades que diminuem a excitação fazem o trabalho. E penso que os budistas e os estoicos concordarão plenamente com isto. Por outro lado, é melhor evitar atividades que aumentem a excitação. Conforme mencionado neste vídeo, atenção plena, meditação, yoga, exercícios respiratórios e atividades físicas lúdicas e divertidas podem reduzir a raiva. Tais atividades nos acalmam e diminuem a nossa raiva, em vez de alimentá-la. Então, em vez de visitar uma sala de raiva, que tal participar da aula de meditação na esquina? Em vez de ameaçar usar armas nucleares, que tal fazer alguns exercícios de respiração do sistema russo? A pesquisadora Sophie Kajervik observou que o relaxamento muscular progressivo, e o relaxamento em geral, pode ser tão eficaz quanto a atenção plena e a meditação. Ela argumenta que a maioria das intervenções para diminuir a excitação são gratuitas ou baratas e de fácil acesso. Você não precisa necessariamente marcar uma consulta com um terapeuta cognitivo-comportamental para lidar com a raiva. Você pode baixar um aplicativo gratuitamente em seu telefone ou encontrar um vídeo no YouTube se precisar de orientação, disse Kajervik. Desabafar a raiva é atraente. As pessoas querem desabafar, como afirmou Bauman. Quando as frustrações aumentam, a vontade de explodir aumenta. A resposta do nosso corpo às emoções irritantes é mover-se. É como nos expormos a um banho gelado, é tão desagradável que queremos fugir dele. Portanto, é preciso autocontrole, e muitas vezes prática, para não ceder à raiva. Mas vale a pena. Considerando as consequências destrutivas de dar vazão à raiva, que isso não ajuda a reduzi-la, muito pelo contrário, e que pode apenas adicionar lenha ao fogo, podemos querer ser cautelosos com os métodos sugeridos pela cultura popular. Obrigado por assistir.